O tempo. Palavra simples, mas carregada de enigmas. Desde que o ser humano passou a observar os ciclos do Sol e da Lua, a medir dias e noites, esta força invisível tornou-se tanto guia quanto prisão. Muitos acreditam que o tempo é linear, que corre como uma flecha, indo do passado ao futuro. Mas o que aconteceria se disséssemos que essa visão é apenas uma ilusão criada pela mente? Que, em sua essência mais profunda, o tempo é quântico, fluido, maleável e que sua experiência depende diretamente da consciência que o observa? O mistério do tempo começa justamente nesse ponto. Compreender que o que chamamos de passado, presente e futuro não são entidades separadas. Eles coexistem em um campo maior, um campo quântico de possibilidades infinitas. Ao observar esse campo com olhos novos, você descobre que o presente não é uma linha de chegada, mas um portal. E esse portal contém em silêncio todas as realidades que podem ser vividas. Quantum, quantum, quantum. Cada vez que esta palavra ecoa, ela nos recorda que estamos lidando com algo que transcende explicações convencionais. Quantum não é apenas ciência, não é apenas espiritualidade, é vibração. É lembrança de que o universo pulsa em infinitas probabilidades e que o tempo é um dos fios mais sutis dessa grande tapeçaria cósmica. O mistério do tempo se revela também na forma como o sentimos. Em momentos de alegria intensa, ele parece voar. Em situações de dor ou espera, arrasta-se lentamente. Se fosse algo fixo, como poderia se esticar e se comprimir dessa forma? A verdade é que o tempo responde ao estado de consciência. É moldado pelo ritmo da mente, pelo campo energético, pela vibração pessoal. É por isso que chamamos de tempo quântico, porque ele não é objetivo, mas relativo, fluido e participativo. Ao longo da vida, fomos condicionados a medir o tempo com relógios, calendários, compromissos. Criamos estruturas para controlá-lo, mas esquecemos que o tempo não se submete à mente racional. Ele é uma experiência interior. O relógio pode marcar 60 minutos, mas cada pessoa vive esse mesmo intervalo de forma distinta. O tempo é um espelho, refletindo o que cada um sente e pensa. Repita mentalmente. Essa repetição é um lembrete de que o tempo não está fora, mas dentro. Ele não nos governa. Nós é que o percebemos, e nessa percepção está o poder de transformá-lo. O mistério se intensifica quando olhamos para descobertas científicas. A física moderna, ao mergulhar no nível quântico, encontrou sinais de que o tempo não é absoluto. Experimentos sugerem que partículas podem existir em mais de um estado simultaneamente, que o futuro pode influenciar o presente, que o passado pode ser reinterpretado pela consciência. É como se o universo nos convidasse a abandonar a rigidez e abraçar a fluidez. Essa visão não é nova. Tradições espirituais antigas já falavam sobre a eternidade do agora, sobre o tempo circular, sobre ciclos que retornam e se renovam. O tempo quântico não é linear, mas um oceano onde todas as ondas existem ao mesmo tempo. A mente linear enxerga apenas uma sequência, mas o coração desperto percebe o todo. Quando você se abre para esse mistério, percebe que não é prisioneiro do tempo, mas criador da experiência temporal. O passado não é fixo, mas memória reinterpretada. O futuro não é distante, mas campo de possibilidades já vibrando no agora. E o presente é o ponto de poder, o instante em que sua consciência escolhe o que será experimentado. Quantum, quantum, quantum. Este é o mantra que nos conduz ao coração do mistério. Ao repeti-lo, você se recorda de que o tempo pode ser dobrado, expandido, contraído, reconfigurado, e que essa flexibilidade é a chave da liberdade. O mistério do tempo, em sua essência, é um convite. Um convite para observar menos o relógio e mais o instante, para valorizar menos a corrida do futuro e mais a presença do agora. É no silêncio do presente que o tempo se revela como realmente é, uma energia viva, uma dança entre consciência e realidade. Cada segundo pode ser infinito se você mergulha profundamente nele. Cada instante pode ser eterno
se você o habita com plenitude. Essa é a primeira revelação do tempo quântico. Não se trata de correr contra ele, mas de aprender a fluir com ele. O mistério do tempo é também o mistério da vida. E ao começar a compreendê-lo, você dá o primeiro passo rumo à maestria, rumo ao verdadeiro time bending. Porque quem compreende que o tempo é quântico, descobre que nunca esteve preso a ele. O tempo sempre esteve dentro, esperando ser lembrado, esperando ser recriado. Assim termina o primeiro vislumbre. O mistério permanece, mas agora você já sente. O tempo não é um inimigo a ser vencido, mas um aliado a ser despertado. Desde os primórdios da humanidade, buscamos compreender o que sustenta a existência. Tentamos encontrar a base sólida, a matéria definitiva, o tijolo fundamental de toda a realidade. Por muito tempo acreditamos que o mundo era feito apenas de átomos, partículas físicas, blocos de construção rígidos e imutáveis. Mas à medida que a ciência avançou e adentrou os domínios da física quântica, descobrimos algo ainda mais surpreendente. Aquilo que parecia sólido é, na verdade, vibração, energia, frequência. O universo é música. O universo é som. O universo é um oceano invisível de energia vibrando em diferentes tons e amplitudes. E nós, seres humanos, não somos separados desse oceano. Somos parte dele, somos expressões desse campo maior. Quando falamos de quantum, estamos evocando justamente esse campo oculto misterioso e, ao mesmo tempo, fundamental. Quantum, quantum, quantum. Cada repetição dessa palavra nos lembra que o real não se resume ao visível. Existe uma camada silenciosa de energia que permeia tudo, uma malha invisível que une cada átomo, cada estrela, cada pensamento. É nesse campo quântico que o tempo se dissolve e a realidade se reconfigura. O que chamamos de mundo sólido é apenas uma interpretação da mente. A nível quântico, tudo pulsa, tudo vibra, tudo se move em ritmos infinitamente rápidos. Não existe imobilidade, não existe fixidez, até mesmo o que consideramos estável, como as montanhas, o corpo humano, os objetos que usamos no dia a dia, está em constante vibração. E é justamente essa vibração que nos conecta ao fluxo do tempo. Perceba, o tempo não é apenas algo que corre lá fora, como um rio externo. O tempo é percebido por meio da vibração interna, o estado da mente, a frequência do coração, a qualidade das emoções. Tudo isso determina como vivenciamos a passagem do tempo. Por isso chamamos essa experiência de tempo quântico. Ele não é uma linha reta absoluta, mas uma percepção moldada pelo campo energético em que nos encontramos. Esse é o mantra que abre as portas para percebermos que, na verdade, estamos mergulhados em uma realidade que responde à consciência. Cada pensamento é um pulso, cada emoção é uma onda, cada intenção é uma frequência emitida para o campo quântico. E esse campo responde. Ele organiza circunstâncias, sincroniza encontros, abre portas invisíveis, cria caminhos antes impensáveis. O que chamamos de coincidência não é acaso. O que chamamos de destino não é imposição. Ambos são expressões da interação entre consciência e campo quântico. Quando você começa a vibrar em determinada frequência, o universo se reconfigura ao redor para refletir essa vibração. Assim, o tempo parece acelerar, retardar ou até mesmo trazer oportunidades que antes pareciam impossíveis. Essa frequência oculta é a chave para compreender como se dobra o tempo. Ao alterar a qualidade do que você emite, você altera a forma como o tempo se manifesta. Por exemplo, uma mente ansiosa, presa ao medo e à pressa, vive em um tempo contraído, denso, sufocante. Já uma mente serena, enraizada no presente, vive em um tempo expandido, suave, abundante. É a mesma hora no relógio, mas é uma experiência completamente diferente. A física quântica nos mostra que, no nível mais profundo, não há separação entre observador e observado. A consciência participa da criação da realidade. Quando você observa algo, você influencia seu estado. Assim também acontece com o tempo. Quando você acredita que está sem tempo,
O campo responde comprimindo as possibilidades. Quando você acredita que o tempo é abundante, o campo se abre e expande. Quantum, quantum, quantum. Este é o lembrete constante de que o tempo não é uma prisão, mas uma frequência. E a frequência pode ser ajustada. Você é o músico e o tempo é a melodia. A pergunta é: em que tom você deseja tocar sua vida? Se começarmos a nos perceber como seres vibracionais, compreendemos que cada escolha, cada pensamento, cada emoção é uma nota nessa grande sinfonia. E a melodia que tocamos em nosso interior ressoa com a melodia do universo. Assim, atraímos experiências que refletem nossa vibração. A frequência oculta da realidade não é algo distante ou inatingível. Ela está acontecendo agora mesmo, em cada batida do coração, em cada inspiração, em cada intenção silenciosa que nasce dentro de nós. O tempo quântico não pode ser reduzido ao calendário, porque ele se move com a alma. Ele se abre para aqueles que estão atentos e se fecha para aqueles que permanecem presos na pressa. Essa é a diferença entre viver mecanicamente e viver conscientemente. Esse mantra é a chave de lembrança. A cada repetição, você se reconecta ao campo invisível. A cada repetição, você se recorda de que não é apenas um corpo limitado pelo relógio, mas uma consciência criadora, vibrando dentro de uma teia infinita de possibilidades. A frequência oculta da realidade não precisa ser decifrada com fórmulas. Ela precisa ser sentida. Quando você silencia a mente e se abre ao momento presente, pode perceber uma mudança sutil. O tempo parece se expandir. Minutos se tornam vastos, e dentro de um único instante cabem infinitas possibilidades. Isso acontece porque você saiu da mente linear e entrou no campo quântico. O mistério, portanto, não está fora, mas dentro. Está na forma como você percebe, sente e vibra. Está na maneira como você escolhe interpretar cada instante. O tempo, visto dessa forma, é uma frequência viva que pode ser moldada pela consciência. Quantum, quantum, quantum. Este é o som do universo lembrando. Você não está à mercê do tempo. Você é co-criador do tempo. O campo quântico está à espera de sua vibração, pronto para se reorganizar em resposta àquilo que você emite. Assim, ao compreender o quantum como frequência oculta da realidade, você abre a porta para algo maior. Perceber que o tempo não é apenas uma linha, mas uma onda. Uma onda que pode ser surfada com consciência. Uma onda que responde à melodia que você toca. E é justamente aí que começa a verdadeira arte de dominar a realidade quântica. Dentro de cada ser humano existe um relógio invisível. Não é feito de ponteiros nem de engrenagens. Não mede minutos nem horas, mas pulsa no ritmo da vida. Esse relógio interno é o que realmente dita a forma como experimentamos o tempo. Ele está presente no bater do coração, no ciclo da respiração, no fluxo das ondas cerebrais, no compasso natural que guia cada célula. É um relógio que não se prende ao calendário humano, mas à dança do universo. Quando aprendemos a ouvir esse relógio, percebemos que o tempo não está no mundo externo, mas na cadência da consciência. É aqui que a visão quântica se manifesta de forma mais clara. O tempo não é absoluto, é relativo ao estado vibracional que cultivamos. Este mantra nos recorda que, assim como as partículas se comportam de forma diferente quando são observadas, o tempo também muda de natureza quando nos tornamos conscientes dele. Se você observa seu dia com pressa, ele se acelera. Se observa sua vida com presença, ela se expande. Não é o tempo que muda, é o observador que ajusta a frequência do próprio relógio interno. A vida moderna nos ensinou a ignorar esse compasso interior. Corremos para cumprir compromissos, ajustamos a rotina ao ritmo dos ponteiros e esquecemos de que existe um ritmo mais profundo, aquele que o corpo e a alma reconhecem naturalmente. Por isso sentimos ansiedade, fadiga, desconexão. Vivemos em desacordo com o nosso próprio tempo. O segredo da expansão da presença está em alinhar o relógio interno com a consciência. Quando a respiração se torna mais lenta,
o coração desacelera, a mente se aquieta. Nesse instante, algo surpreendente acontece. A experiência do tempo se transforma. O mesmo minuto se abre, revelando camadas que antes passavam despercebidas. Quantum, quantum, quantum. O mantra vibra como um lembrete de que a realidade responde à sintonia interna. Ao repetir, você ajusta seu relógio invisível ao compasso do campo quântico. Esse processo de ajuste não exige esforço, exige atenção. A cada momento em que você se conecta à sua respiração, ao pulsar do coração, ao silêncio da mente, você amplia sua presença. E na presença, o tempo deixa de ser um tirano e se torna aliado. A física quântica nos mostra que partículas só existem em estados definidos quando são observadas. Antes disso, permanecem em potencial. Assim também acontece com o tempo. Quando você está desconectado, os instantes passam despercebidos, dissolvendo-se como fumaça. Mas quando você observa conscientemente, cada instante se solidifica, ganha peso, se expande. Esse é o poder do relógio interno. Ser a ponte entre a eternidade e o agora. Ao reconhecê-lo, você percebe que pode viver mais profundamente em menos tempo, porque cada momento presente se torna vasto, pleno, quântico. A expansão da presença não significa viver mais devagar, mas viver de forma mais intensa. Significa estar inteiro em cada experiência. Quando você está realmente presente, conversas se tornam mais significativas, encontros se tornam mais vivos, tarefas cotidianas revelam camadas de beleza antes invisíveis. E, paradoxalmente, quando você vive dessa forma, sente que o tempo se amplia. O som ecoa dentro de você, lembrando que cada batida do coração é também uma batida do universo. Quando você se alinha ao seu relógio interno, percebe que não está separado do todo. Está sincronizado com o cosmos, em perfeita harmonia com a dança maior. O relógio interno é também um guia para equilibrar passado e futuro. Ele lembra que o único momento real é o agora. O passado é memória, o futuro é potencial, mas ambos só podem ser acessados a partir do presente. É nesse ponto que a consciência se expande, porque você percebe que o agora contém tudo. Contém as sementes do que foi e as possibilidades do que será. Quando falamos de presença, falamos de um estado vibracional. Uma mente dispersa vibra em frequências de ansiedade e escassez, o que faz o tempo parecer curto e insuficiente. Já uma mente centrada vibra em serenidade e plenitude, o que faz o tempo parecer abundante. Essa é a diferença entre viver na ilusão da falta de tempo e viver na realidade quântica da expansão. Quantum, quantum, quantum. Cada repetição é uma âncora para a consciência. É como se o próprio campo dissesse: volte, esteja aqui, perceba. Porque é nesse estado de presença que o tempo se dobra, revelando sua verdadeira natureza. A expansão da presença é também uma prática de reconexão. Reconexão consigo mesmo, com o corpo, com a mente e com o espírito. É lembrar que antes de existir relógios externos, sempre existiu o compasso interno. E esse compasso não erra, não se atrasa, não se adianta, ele simplesmente é. O tempo quântico não pode ser medido pelo calendário, mas pelo grau de consciência que você leva a cada instante. Duas pessoas podem compartilhar o mesmo intervalo de horas, mas apenas aquela que está presente viverá plenamente a profundidade do que aconteceu. Isso é a diferença entre acumular dias e viver experiências. O relógio interno nos convida a viver menos na correria e mais no estado de presença. Ele nos lembra de que a vida não está nos ponteiros, mas na qualidade da atenção. Quando você expande sua presença, descobre que não é o tempo que corre, é você quem escolhe como atravessá-lo. Este é o chamado silencioso para despertar. Despertar para o fato de que o verdadeiro poder está em ajustar sua frequência interna e não em controlar o relógio externo. Quando você domina seu compasso interior, domina também a maneira como o tempo se manifesta em sua realidade. Assim, o relógio interno se torna o portal da expansão.
um portal que não pode ser aberto pela pressa, mas apenas pela consciência. E uma vez atravessado, você percebe: o tempo não é algo que lhe falta, mas algo que se expande dentro de você. Dobrar o tempo. A simples ideia soa como ficção científica, como um sonho reservado a heróis de histórias futuristas. Mas quando entramos no entendimento quântico, percebemos que dobrar o tempo não é fantasia, é possibilidade. A arte de dobrá-lo não se trata de manipular os ponteiros de um relógio externo, mas de aprender a interagir com a forma como o tempo é sentido, percebido e moldado pela consciência. O tempo, como já exploramos, não é linear nem absoluto. Ele é maleável, responde à vibração da mente e à qualidade da presença. Quando falamos em dobrar o tempo, falamos em expandi-lo ou contraí-lo a partir do estado de consciência em que nos encontramos. Isso significa que não estamos presos a um único fluxo cronológico, mas somos capazes de redesenhar a experiência temporal de acordo com a frequência que emitimos. Quantum, quantum, quantum. Este mantra é a chave. Cada repetição abre espaço para que a mente abandone a rigidez da lógica linear e mergulhe na flexibilidade do campo quântico. A arte de dobrar o tempo começa pelo reconhecimento de que a pressa e a escassez são ilusões. Quantas vezes você já se pegou dizendo, não tenho tempo? Essa crença cria uma realidade na qual o tempo realmente parece fugir, escorregar entre os dedos. Ao contrário, quando você assume a postura interna de abundância, algo muda. As horas se tornam suficientes, as oportunidades surgem no momento certo, e o tempo se ajusta à sua consciência. Dobrar o tempo é, em essência, aprender a sair da mente ansiosa e entrar no estado de presença. A presença dilata a experiência. Um simples minuto pode se tornar vasto, preenchido, rico de detalhes. Uma tarefa comum pode se transformar em um momento profundo de conexão. E nesse processo, você descobre que a vida não é uma corrida contra o tempo, mas uma dança com ele. O som ecoa dentro de você, lembrando que a realidade se organiza de acordo com a frequência que vibra. A prática de dobrar o tempo envolve 3 movimentos principais: expandir, contrair e reorganizar. Expandir é quando você prolonga a percepção de um instante ao mergulhar nele por completo. Contrair é quando você acelera sua experiência de acordo com a clareza de sua intenção. Reorganizar é quando você muda a sequência dos acontecimentos por meio da energia que emite, atraindo sincronicidades que alteram a ordem natural do fluxo. Na expansão, o segredo está na atenção plena. Quando você se entrega inteiramente ao que está vivendo, o tempo se abre como um livro de páginas infinitas. Cada detalhe ganha cor, cada sensação se intensifica. É como se a vida parasse para que você pudesse viver aquele momento em plenitude. Na contração, a chave está na clareza. Quando você está focado em um propósito, com energia limpa e intenção firme, as tarefas parecem ser concluídas mais rapidamente, os caminhos se tornam diretos e o tempo parece colaborar para que tudo aconteça com eficiência. Não é magia no sentido comum, mas a resposta natural do campo quântico à força da sua atenção. Na reorganização, o tempo mostra seu aspecto mais misterioso. Ao vibrar em determinada frequência, você atrai encontros, coincidências e eventos que mudam o curso dos acontecimentos. O que parecia distante pode surgir repentinamente. O que parecia impossível pode se alinhar em perfeita sincronia. O tempo se dobra ao redor da sua vibração, criando atalhos invisíveis. Quantum, quantum, quantum. Cada repetição é como um lembrete de que você é mais do que um viajante passivo do tempo. Você é co-criador, participante ativo de sua arquitetura. A arte de dobrar o tempo exige, acima de tudo, confiança. É preciso confiar que o campo quântico responde à consciência, mesmo quando a lógica linear não consegue compreender. É confiar que, ao alinhar sua vibração, o tempo se ajusta em harmonia com sua energia. Essa confiança transforma a ansiedade em serenidade, medo em clareza, pressa em presença.
O verdadeiro domínio dessa arte não se mede em controlar eventos externos, mas em aprender a fluir com o ritmo interno. Você descobre que dobrar o tempo não é um ato de força, mas de entrega. É como remar contra a corrente. Quanto mais força se coloca, mais difícil se torna. Mas quando você se entrega ao fluxo, descobre que pode navegar com suavidade, escolhendo onde colocar sua atenção e deixando que o campo faça o resto. Este é o som da entrega. O som da consciência, lembrando que o tempo é flexível e que sua vibração é o pincel que desenha cada instante. A arte de dobrar o tempo é também a arte de viver em alinhamento. Quando corpo, mente e espírito vibram em harmonia, o tempo responde de maneira diferente. Os dias parecem longos o suficiente, as oportunidades surgem no momento certo e você se sente em sincronia com o universo. Essa é a experiência do tempo quântico, quando você deixa de lutar contra ele e passa a dançar com ele. Dobrar o tempo é, portanto, mais do que uma técnica, é um estado de consciência. Um estado em que você reconhece que o tempo não é um inimigo, mas uma energia viva, moldada por suas escolhas internas. Quando você habita esse estado, descobre que pode viver mais em menos, que pode acessar novas linhas de possibilidade, que pode criar realidades alternativas simplesmente ajustando sua vibração. Quantum, quantum, quantum. A repetição final nos recorda: dobrar o tempo é dobrar a percepção. É despertar para o fato de que não somos prisioneiros de um relógio externo, mas criadores de uma experiência infinita. E nesse despertar, o tempo deixa de ser tirano para se tornar aliado. O universo vibra. Tudo o que existe é frequência. Cada átomo, cada célula, cada pensamento emite uma onda. Dentro dessa dança cósmica, o som é um dos instrumentos mais poderosos de interação com o campo quântico. Ele não apenas preenche o espaço, mas organiza a realidade, molda a percepção e influencia diretamente a forma como experienciamos o tempo. Quando falamos em dobrar o tempo, precisamos compreender que o som é um dos portais mais acessíveis e transformadores. Não se trata apenas de música no sentido comum, mas de frequência pura, de vibrações que atravessam o corpo e ressoam com a consciência. A matriz temporal, esse tecido invisível que sustenta nossa experiência, responde de maneira precisa ao som. A repetição vibra como um mantra, recordando que cada palavra, cada tom, cada eco é capaz de reorganizar a malha da realidade. O poder do som já era conhecido pelas tradições antigas. Mantras, cânticos, tambores, sinos, todos eram usados não apenas para criar atmosfera, mas para abrir portais de consciência. O som tem a capacidade de alterar o estado mental, expandir a percepção e nos transportar para outras dimensões da experiência temporal. Quando entoamos ou ouvimos determinadas frequências, algo em nosso interior se alinha, o relógio interno se ajusta, a mente desacelera, o coração encontra ritmo e o tempo se expande. Na física quântica, a matéria não é sólida, mas energia vibrando em padrões. O som, ao interagir com esses padrões, cria formas, estruturas, alinhamentos. É como se cada frequência fosse um código, capaz de reprogramar não apenas a mente, mas o próprio campo de possibilidades. Assim, compreender o papel do som é compreender como atuar na matriz do tempo. Pense em momentos simples de sua vida. Uma música alegre faz o tempo voar. Uma melodia suave o faz se alongar. Sons desarmônicos criam desconforto, tornando cada instante mais denso. Sons harmônicos abrem espaço, transformando minutos em eternidades. Isso acontece porque o som atua diretamente na percepção temporal. Ele altera as ondas cerebrais, modifica a vibração do corpo, reorganiza a atenção da consciência. Quantum, quantum, quantum. Cada repetição se torna vibração, cada vibração se torna ponte, e através dessa ponte, acessamos a matriz temporal. Os mantras são exemplos perfeitos desse poder. Repetir uma palavra ou som específico gera ondas que reverberam no campo quântico. Não é apenas um ritual simbólico,
mas uma prática vibracional que altera o estado interno. Ao repetir, a mente abandona a dispersão e entra em ressonância. O tempo parece suspender-se, abrindo espaço para experiências mais profundas. Da mesma forma, frequências sonoras específicas, como 430 Hz ou 528 Hz, são apontadas como catalisadoras de estados de harmonia e expansão. Elas não apenas relaxam o corpo, mas criam um campo vibracional que influencia a matriz do tempo. Quando estamos imersos nessas frequências, sentimos que o tempo se dobra. Instantes comuns se tornam vastos e experiências rotineiras ganham profundidade. O som é também uma linguagem universal. Ele atravessa culturas, línguas e fronteiras. Quando entoamos ou ouvimos uma frequência, não é a mente racional que responde, mas o corpo e a consciência. Isso nos conecta ao campo quântico, onde não há barreiras. Nesse campo, o tempo deixa de ser sequência e se torna experiência expandida. O mantra vibra como um lembrete. O som é chave. Uma chave que abre portas no tecido invisível do tempo. A matriz temporal não é estática. Ela se reorganiza continuamente em resposta à vibração. O som, ao interagir com ela, cria ondas que reverberam para além do instante imediato. É por isso que certas músicas nos transportam para memórias distantes, como se nos levassem de volta no tempo. Ou porque certos cânticos nos conduzem a estados de consciência onde o futuro parece já estar presente. O som é um elo entre passado, presente e futuro. A arte de usar o som para dobrar o tempo não é complexa. Requer apenas abertura. Ao escolher conscientemente as frequências com que nos conectamos, podemos transformar nossa relação com o tempo. Sons harmônicos, mantras repetidos, músicas que elevam a vibração. Tudo isso atua como ferramentas de reorganização. Com prática, percebemos que podemos não apenas sentir o tempo de forma diferente, mas influenciar o curso dos acontecimentos pela ressonância que criamos. Isso acontece porque o campo quântico responde à vibração, e o som é uma das formas mais puras e diretas de vibrar. Não há necessidade de esforço mental. O corpo responde, a mente acompanha, a consciência se expande. O tempo então se abre em novas possibilidades. Quantum, quantum, quantum. A palavra ressoa e nos recorda. A realidade é música, e nós somos tanto músicos quanto ouvintes. O tempo é a melodia que podemos aprender a compor. Ao compreender a influência do som, passamos a enxergar o tempo não mais como um fluxo cego, mas como uma dança harmônica. Cada frequência é um passo, cada vibração é uma nota, e a vida é a sinfonia que surge desse encontro. Quando ajustamos nossa melodia interior, o tempo se dobra, revelando sua verdadeira natureza. Não linear, mas viva, consciente, quântica. Assim, a matriz temporal se torna palco e o som se torna maestro. E nós, ao aprender a vibrar em harmonia, nos tornamos co-criadores do tempo que vivemos. A vibração final ecoa como lembrança. O tempo pode ser moldado, e o som é uma das chaves mais poderosas para abrir esse portal. Há momentos na vida em que tudo parece se alinhar. Um encontro inesperado, uma mensagem que chega na hora exata, um acontecimento que muda o rumo de toda uma história. Esses instantes são conhecidos como sincronicidades. Não são meras coincidências, mas sinais de que estamos interagindo conscientemente com o campo quântico do tempo. A sincronicidade é como um idioma secreto do universo. Ela se manifesta quando nossa vibração interna encontra eco no tecido da realidade. É o reflexo da energia que emitimos retornando em forma de eventos, pessoas e situações. No fluxo comum do tempo, os acontecimentos parecem aleatórios, mas no fluxo quântico percebemos que nada é por acaso. Cada sincronicidade é um convite, um lembrete de que o tempo pode se dobrar e responder à consciência. Quantum, quantum, quantum. A palavra reverbera como um fio invisível, conectando cada ponto do caminho, lembrando-nos de que há uma ordem oculta sustentando o aparente caos.
Os saltos quânticos acontecem quando a sincronicidade não é apenas percebida, mas vivida de forma plena. Um salto quântico é uma mudança repentina de estado, como se tivéssemos atravessado de uma linha temporal a outra. De repente, a vida não segue mais no mesmo ritmo, mas em uma nova frequência. A sensação é de aceleração, expansão, transformação imediata. Imagine que você caminha em uma estrada linear. O salto quântico é como abrir uma porta lateral e encontrar-se em um caminho completamente diferente, sem precisar percorrer a distância convencional. Ele acontece porque, no campo quântico, todas as possibilidades existem simultaneamente. A consciência, ao alinhar-se com determinada frequência, simplesmente muda de rota. O mantra ecoa como a vibração do salto, a ressonância que nos move de um estado a outro sem esforço. A sincronicidade prepara o terreno para os saltos. Cada coincidência significativa é uma indicação de que estamos nos aproximando de uma mudança vibracional. É como se o universo nos enviasse sinais luminosos. Continue, confie, alinhe-se. Quando reconhecemos esses sinais e nos entregamos a eles, o salto acontece naturalmente. Não é forçado, não é planejado pela mente lógica, mas guiado pela inteligência maior do campo quântico. O salto quântico não é apenas um conceito metafísico. Ele é experienciado de formas muito reais. Uma cura inesperada, uma mudança de vida repentina, a materialização de algo que parecia impossível. Essas transformações não seguem o tempo linear, mas a lógica da ressonância. Quanto mais elevada e clara é a vibração que emitimos, mais rápido nos movemos entre linhas de realidade. Quantum, quantum, quantum. Cada repetição é um passo no corredor invisível que liga uma versão de nós mesmos à outra. Para viver sincronicidades e saltos quânticos, é necessário cultivar a atenção. A mente distraída vê apenas coincidências banais, mas a mente desperta reconhece os sinais. Cada encontro, cada palavra, cada acontecimento pode carregar uma mensagem. Quando a consciência se abre, começamos a perceber que estamos constantemente cercados por sinais e que o tempo está em diálogo conosco. Esse diálogo nos mostra que não estamos presos a uma narrativa única. Há múltiplas histórias possíveis, múltiplas versões de nós mesmos. Os saltos quânticos são os momentos em que atravessamos de uma narrativa a outra, de uma linha temporal a outra, guiados pela vibração que cultivamos. No campo quântico, tudo já existe. As conquistas, os aprendizados, os encontros, os caminhos. O que define a experiência que vivemos é a frequência em que vibramos. Ao mudar a frequência, mudamos a linha temporal. É simples e profundo. E os sinais de sincronicidade nos mostram que já estamos nesse movimento, prontos para o próximo salto. A vibração do mantra nos ancora nesse entendimento. O tempo não é prisão, é portal. A verdadeira arte está em confiar. Confiar no fluxo, confiar nos sinais, confiar que o salto acontece quando estamos prontos. Muitas vezes, a mente tenta controlar, planejar, calcular. Mas os saltos quânticos não seguem essa lógica. Eles seguem a lógica da entrega, da abertura, da ressonância. Quando soltamos o controle, abrimos espaço para que o impossível se manifeste. E quando acontece, percebemos que o tempo não é linear, mas maleável. Que a vida não é uma sequência rígida, mas um campo de possibilidades. Que nós não somos prisioneiros, mas criadores. Cada sincronicidade nos recorda isso. Cada salto quântico nos prova isso. Quantum, quantum, quantum. A palavra final ressoa como um chamado. Desperte, alinhe-se, atravesse. O tempo está vivo e pronto para responder à sua vibração. Criar uma linha temporal desejada não é fantasia, é despertar. No campo quântico, todas as possibilidades já existem. Cada escolha, cada pensamento, cada vibração abre portas invisíveis. A vida que você sonha não está em um futuro distante. Ela já pulsa em uma frequência que aguarda apenas sua sintonia. Quando falamos em criar a linha temporal desejada,
falamos em alinhar consciência, intenção e energia para mover-se deliberadamente em direção a essa realidade. O som ecoa como mantra, lembrando que a criação não vem do esforço, mas da vibração. A primeira chave para criar sua linha temporal é clareza. Muitas vezes, as pessoas desejam mudanças, mas não sabem exatamente o que querem. A mente dispersa gera linhas temporais dispersas. O campo quântico responde a padrões claros. Quando você define com nitidez o que deseja sentir, viver e experienciar, já começa a moldar o tempo em torno dessa visão. Mas a clareza não se limita a metas externas. Não se trata apenas de desejar uma nova casa, um novo trabalho ou uma nova relação. É sobre a vibração interna. Qual é o sentimento que deseja experimentar? Paz, abundância, liberdade, alegria? O tempo quântico não responde apenas a palavras, mas à vibração autêntica do coração. Quantum, quantum, quantum. A cada repetição, a energia se organiza, a frequência se ajusta, a linha temporal começa a se formar. A segunda chave é presença. Muitos desejam um futuro melhor, mas permanecem presos no passado ou distraídos no presente. Criar a linha temporal desejada requer que você viva agora a vibração do que deseja. Se busca paz, cultive paz agora. Se busca abundância, reconheça a abundância que já existe em sua vida. Essa presença ativa o campo quântico e cria pontes invisíveis entre o agora e a realidade que deseja. A terceira chave é intenção. A intenção é mais do que querer. É direcionar energia consciente para uma frequência específica. Quando você declara internamente sua intenção e a sustenta com firmeza, o campo responde. A intenção é o motor que move a consciência pelas infinitas possibilidades do tempo. O mantra vibra como combustível, alimentando o movimento entre realidades. Criar sua linha temporal não significa controlar todos os detalhes, mas alinhar-se com a vibração certa. O campo quântico se encarrega das formas, dos encontros, das circunstâncias. Sua tarefa é manter a clareza, a presença e a intenção. Quando faz isso, os sinais de sincronicidade começam a aparecer, mostrando que você já entrou na frequência da nova linha temporal. Muitos chamam isso de manifestação, mas no nível quântico não é apenas manifestar algo externo, é alinhar-se com a realidade onde aquilo já existe. A mudança não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você se torna a versão de si mesmo que já vive naquela linha temporal, e o universo reorganiza o tempo para corresponder à sua vibração. Quantum, quantum, quantum. Cada repetição é um lembrete. Você não atrai o que deseja, você se torna o que deseja. Essa criação exige confiança. A mente pode duvidar, questionar, hesitar, mas o campo quântico responde à confiança plena. Quando você acredita que a linha temporal desejada já existe, sua energia muda. Você age diferente, pensa diferente, sente diferente. E nesse estado, a transição acontece naturalmente. Um detalhe essencial: não se trata de pressa. Quem deseja com ansiedade envia ao campo a vibração da falta. O tempo, então, responde com mais espera, mais distância. A verdadeira criação é serena. Você sabe que já está feito e apenas se abre para viver a experiência. O tempo se dobra em harmonia com essa certeza. O processo pode ser resumido em 3 movimentos: visualizar com clareza, sentir no presente a vibração daquilo que deseja, agir em coerência com essa vibração. A cada passo, a linha temporal se solidifica. Não é esforço, é fluxo. Não é luta, é alinhamento. O som guia, como se fosse a batida de um coração cósmico, impulsionando a consciência para a nova realidade. Criar a linha temporal desejada é também um ato de responsabilidade, porque ao assumir esse poder, você deixa de ser vítima do tempo e se torna co-criador. Você percebe que não é o relógio que determina sua vida, mas a energia que emite. A linha temporal desejada não é um acaso, é uma escolha. E cada escolha é um salto quântico,
para uma versão mais elevada de si mesmo. Ao sustentar a vibração dessa escolha, você se move pelo tempo como um viajante consciente, construindo pontes de luz entre realidades. Quantum, quantum, quantum. O mantra finaliza como selo. Você já está na linha temporal desejada, basta permanecer na vibração. Chegamos ao limiar final desta jornada. E, ao mesmo tempo, percebemos que não existe um fim, mas um círculo que se expande, um campo que se renova, um tempo que continua vivo em cada respiração. Ao longo desta travessia, exploramos a natureza do tempo, sua maleabilidade, sua resposta à consciência. Agora, neste último capítulo, é o momento de integrar, de compreender que você não é apenas passageiro, mas arquiteto de sua própria realidade quantum. O som reverbera como um selo, lembrando que o poder de criar não está fora, mas dentro. Ser arquiteto da realidade quântica é assumir plena responsabilidade pela vibração que emite. Não se trata de controlar cada detalhe externo, mas de alinhar-se internamente de forma tão clara e coerente que o campo responde em sincronia. O arquiteto não força, não luta, não manipula. Ele compreende que a realidade se molda de acordo com a qualidade de sua frequência. Até aqui vimos que o tempo não é linear, mas energia viva. Vimos que sons, mantras e frequências reorganizam a matriz temporal. Vimos que sincronicidades não são acaso, mas sinais de alinhamento. Vimos que cada intenção clara abre portas para saltos quânticos. Agora a síntese. Você é co-criador. Você é arquiteto. O desenho do seu tempo é também o desenho de sua consciência. Quantum, quantum, quantum. A cada repetição, a mente se ancora na lembrança. O espaço está aberto, o campo está disponível, a criação já começou. Assumir esse papel é deixar para trás a ideia de vítima do tempo. Não existe falta de tempo, não existe tempo perdido. Existe apenas tempo respondendo à sua vibração. Quando você vive em alinhamento, o tempo se expande. Quando vive em coerência, os caminhos se organizam. Quando vive em presença, o agora se torna portal para todas as possibilidades. O arquiteto da realidade quantum não busca atalhos por pressa, mas caminhos por consciência. Ele sabe que cada linha temporal é fruto de sua escolha. Sabe que cada pensamento é um tijolo, cada emoção é um traço, cada intenção é uma estrutura. Assim, constrói não apenas dias, mas destinos, não apenas horas, mas eternidades. A palavra ressoa como alicerce, sustentando a construção invisível do tempo que nasce do coração. E ao assumir esse poder, surge também a humildade, porque o arquiteto não cria sozinho, mas em parceria com o campo quântico. Ele se torna maestro, mas a sinfonia é tocada pelo universo inteiro. Essa dança entre intenção humana e inteligência cósmica é o que permite que a vida se torne obra de arte. Você, neste momento, está diante dessa escolha. Continuar como viajante distraído ou despertar como arquiteto consciente. O campo não julga, apenas responde. A cada vibração, uma linha temporal. A cada escolha, uma realidade. O encerramento desta jornada não é conclusão, mas convite. Convite para viver, a partir de agora, em consciência plena do poder que pulsa em cada instante. Convite para alinhar sua vibração ao que deseja experienciar. Convite para soltar o medo do tempo e abraçar sua fluidez. Convite para ser o arquiteto de sua realidade quantum. 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 A repetição finaliza como eco eterno. Você já é o arquiteto. Só precisa habitar sua obra. E assim, fechamos este círculo. O tempo deixa de ser inimigo e se revela aliado. A realidade deixa de ser imposta e se revela cocriada. E você, desperto, passa a caminhar não apenas no fluxo do tempo, mas no espaço infinito da consciência. O vídeo termina aqui, mas sua jornada não. Porque a cada novo dia, a cada novo instante, a cada novo pensamento, você reabre o portal. A criação não cessa, a dança não para, o campo não adormece.
Há sempre mais para explorar, mais para expandir, mais para viver. Quantum, quantum, quantum. O selo final de encerramento e ao mesmo tempo de continuidade. Porque a história não acaba. Ela apenas se transforma, assim como o tempo.